Eu convido a todos para mais uma palestra, né, que a gente vai fazer, né? Então a gente conta com mais pessoas para assistir, né, este vídeo, né, esta palestra, né, que eu vou comentar sobre Hipócrates, o pai da medicina, né? Quero falar sobre o pai da medicina, né? Que as pessoas devem conhecer. Muitos já sabem disso, mas muitos ainda não conhecem sobre este assunto importante, né? Hipócrates, né? É um médico da Grécia, né? Que nasceu na Grécia, que é o pai da medicina, né? Hipócrates era um médico grego nascido, né? Em La Isla, né? Numa ilha do Kos, né? Da Grécia, no ano 460 antes de Cristo, né? Foi visto como um médico muito importante daquele tempo, né? Que começou a prática da medicina, né? Com muito estudo sobre o corpo humano, né? E como livrar as pessoas das moléstias e doenças, né? Era o estudo, né, que Hipócrates, o primeiro médico, né, o pai da medicina, né? E ele fundou uma escola, né? Foi fundador de uma escola de medicina, né? Ele estava interessado a estudar, né, sobre como curar as moléstias, curar as pessoas, livrar as pessoas das moléstias, né? Isso é muito importante, né? Então a gente vai falar um pouquinho, apenas um pouquinho sobre a biografia de Hipócrates, né? Só um pouquinho, né? Ele sendo grego, né? Considerado o pai da medicina, né? Nasceu na ilha de Kos, né? Como eu tenho falado, né? E ele começou a estudar. Ele tinha a vocação, né? Para ser o pai da medicina, né? Para estudar, né? Para procurar, né? Melhorar a saúde das pessoas, né? E a gente vê que também na Bíblia, eu quero citar a Bíblia em Colossenses, no Novo Testamento, em Colossenses 4:14, diz que um dos apóstolos de Jesus Cristo também era médico, né? Diz assim, Lucas era um médico, né? E trabalhava como cuidador de seres humanos, né, e de almas, né, cuidava de humanos e de almas, né. A citação bíblica em Colossenses diz que, vamos ver aqui, ele sauda, né, diz assim, Colossenses declara, saudo-vos, Luca, o médico amado, que diz, né, o versículos da Bíblia que fala, provando nos evangelhos, né, sendo que Lucas foi o autor dos Atos, né, dos apóstolos, né, ele ajudou a escrever, né, Lucas era o médico amado, né,
vamos ver aqui. Como eu tenho lido, né? No Novo Testamento, vamos repetir, Lucas 4:14, né? Diz assim: Saúdo-vos, Lucas, o médico amado. Lucas era médico, né? Como eu já tenho mencionado, né? Eu estou repetindo, né? E assim como Hipócrates, né? Um médico, né? Também da Grécia, ele era da Grécia, nasceu na ilha de Kos, né? Por volta do ano 460 a.C., né? E ele tinha interesse em aprender, né, a medicina, né? E ele partiu, né, desta vida, né? Mais ou menos lá por ano 375 antes de Cristo, né? Mais ou menos, era a época que a maioria das pessoas atribuía a doença como uma superstição e a ira dos deuses, né? Muitos julgavam, né, que as doenças eram a superstição, que era a ira dos deuses, né? Então, Hipócrates começou a estudar a medicina, né? Para saber, né, a realidade, né? Vou repetir, Hipócrates, o médico, pai da medicina, nascido na ilha de Kos, né? Era um médico grego que viveu cerca do ano de 460 a.C. e morreu em 375, mais ou menos. Ele estabeleceu a primeira escola, né, dedicada ao ensino da prática da medicina, né? Ele tinha interesse em ver as pessoas livres de moléstia, doença, né? Então fica essa pergunta: quem foi Hipócrates? Mas a gente já respondeu, né? Que Hipócrates, o médico, ele nasceu na ilha de Kos, né? Foi um médico grego, né? E ele levou a sério, né, a medicina, enquanto muitos diziam que as doenças e enfermidade eram superstições e ira dos deuses, né? Mas Hipócrates, que todas as formas de doença tinha uma causa natural. Ele estava interessado a estudar o corpo humano e como aliviar as pessoas, né, dessas doenças, né? Ele estabeleceu a primeira escola intelectual dedicada ao ensino da prática da medicina, né? Por isso ele é amplamente conhecido como o pai da medicina, né? A gente sabe que o Criador, ele criou as plantas e ervas medicinais, né? Porque ele é inteligente, ele foi um criador inteligente. Já criou as plantas com vários minerais, benefícios, plantas e ervas medicinais, árvores, frutas. O Criador, que é o Deus, né, supremo do universo, ele já pôs os benefícios, né? Cada planta, cada erva tem um benefício, porque a própria Bíblia mesmo está escrito também que os frutos das árvores servirão de alimento, né? E as folhas de remédio, né? Para a humanidade, né? Está escrito. Então, Deus criou cada planta para vários fins, vários objetivos, né?
tanto para servir de alimento, né? As ervas e frutas, né? Grãos, cereais, né? Leguminosas, frutos da horta, tudo foi criado com um propósito. Deus criou tudo com um propósito, né? E a gente sabe que Lucas, um dos apóstolos de Cristo, foi médico, né? E por isso ele saudou, né? Numa carta ele saudou, dizendo o médico amado, né? Ele deu a sua saudação, né? Está escrito. Mas aqui a gente vê que nesse comentário que o Hipócrates, ele foi inteligente e ele fundou a primeira escola de medicina, né? Aproximadamente 60 documentos médicos, né, associado ao seu nome, incluindo o famoso juramento de Hipócrates, sobreviveram até hoje, né? Esses documentos foram eventualmente reunidos em uma coleção conhecida como Corpus Hipocrático, né? Embora Hipócrates não tinha escrito todos eles, os documentos são um reflexo de suas filosofias. Por meio do exemplo de Hipócrates, a prática médica apontava para uma nova direção, né? Ela caminhava em direção a uma visão mais nacional e científica da medicina, né? Então, há muitos anos passados, né, já tinha gente pesquisando, né? E tem muitas pesquisas, muitas plantas e ervas medicinais que são comprovados cientificamente, né? Passou pelos laboratórios de pesquisa, né? Então, muitas plantas, muitos chás são comprovados, né, que ajuda na saúde das pessoas, né? E a gente vê que, por exemplo, pomadas, né? Elas servem, pomadas, cremes servem, né? Mas não quer dizer também que a pomada ela vai fazer uma mágica, um passe de mágica, não. As pomadas, os cremes, eles vão ajudar as pessoas, né? Mas isso também vai depender, né, de um estilo de vida. Se a pessoa tiver um bom estilo de vida, né, ele ter uma boa alimentação, não ingerir bebidas, né, alcoólicas, não usar químicas, drogas que fazem mal para o seu corpo, as pessoas terão uma saúde mais prolongada. Agora, se usar bebidas alcoólicas, bebidas fortes, usar drogas, então as pessoas, no decorrer do tempo, né, ser dependente de tabacos, de drogas, vão prejudicar a sua saúde, né? Então depende muito do estilo de vida. Muitas pessoas, por exemplo, querem fazer tratamento de várias coisas, como, por exemplo, a varize. Mas também tem que ter uma alimentação que ajuda, uma alimentação, um tratamento que ajuda. Não adianta nada usar um creme, usar uma pomada, mas a sua alimentação é uma alimentação má, uma alimentação que não ajuda, porque o próprio pai da medicina, que é Hipócrates, né, que viveu antes de Cristo, né, ele mesmo disse, né, que sobre alimentação, e eu vou ler depois no final, né, sobre isso daí, né. Os quatro humores, né?
Hipócrates é frequentemente creditado, né, pelo desenvolvimento da teoria dos quatro humores, ou fluidos, né? Os filósofos Aristóteles e Galeno também contribuíram para o conceito. Século depois, William incorporou os humores em seu escrito ao descrever as qualidades humanas. Os humores eram a bile amarela, a bile negra, sangue e freuma, de acordo com o mundo dos humores, né? De Shakespeare, né? Cada humor estava associado a um elemento particular: terra, água, ar ou fogo, né? Então, descreveu, né, esses humores, né? Humores que são quatro humores que eu vou explicar, né, para as pessoas, né? Que é importante. A interação entre os humores, qualidades, órgãos e idades, bem como a influência das estações e planetas, né? Porque a gente sabe que Deus, ele criou os planetas, né? O mundo humano, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo florestal, né? E os planetas, muitos deles servem para a estação, né? A lua, né? Que tem a lua cheia, a lua minguante, a lua clara, ou seja, a lua crescente, né? E então serve para as estações. Deus criou as estações, né? Lua cheia, lua minguante, lua crescente e assim por diante, né? Então existe sim, isso daí existe, não é invenção, né? Então determinava a saúde física, mental de uma pessoa, bem como a sua disposição ou personalidade, né? A teoria de Hipócrates, né? A bilis amarela está relacionado à disposição, né, colérica e à qualidade de quente e seco, né? Esta associação ao fogo, ao verão, à vesícula biliar e à infância. Já a bile negra está relacionado com a disposição melancólica e a qualidade do frio e da seca. Está associado à terra, ao inverno, ao baço e à velhice, né? O sangue está ligado à disposição sanguínea e às qualidades de quente e úmido. Está ligado ao ar, à primavera, ao coração e à adolescência, né? A freuma já está relacionada à disposição fleumática e às qualidades do frio e da umidade. Está ligado à água, ao cérebro e à maturidade. Eu quero explicar isso daí que as pessoas não entendem, né? Há quatro tipos de pessoas. Tem pessoas que ele é colérico, né? Ele tem o seu instinto é colérico, né? Ele é mais colérico. Já tem pessoa que ele é mais melancólico. Tem que entender isso. Existe isso daí. Isso daí não é invenção. Tem pessoa que é colérico. Tem pessoa que ele é melancólico, né? Tem pessoa que ele é fleumático, né? Sanguíneo. Vou explicar de novo. Colérico é a pessoa. Tem pessoa que é colérico. Tem pessoa que é melancólico. Tem pessoa que é sanguínea, né? Tem pessoa que é fleumática, entendeu? São quatro tipos de tipo sanguíneo de pessoas, né? Cada pessoa tem um organismo diferente. Tem uma pessoa que é mais falante. Tem outra pessoa que ele é mais quieto, né?
Tem uma pessoa que ele é mais estressado, então são 4 tipos: colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, entendeu? É isso que é a teoria de Hipócrates. Isso daí o primeiro médico falou sobre isso, né? Então vamos continuar nessa palestra. A diferença por idade, gênero, emoções e disposição poderia ser atribuído às intenções dos humores, né? Alguém com disposição colérica era corajoso, mas o fleuma, quer dizer, fleumático, seria covardia, né? Seria covarde, por exemplo, né? A juventude era quente e úmida, a velhice é fria e seca, né? Isso é um modo de interpretar, né? Segundo a teoria antiga, a chave para uma boa saúde era manter os humores em equilíbrio. Então era assim que ele dizia, né? Que tem que haver um equilíbrio, mas é verdade, né? O corpo humano tem que haver um equilíbrio das emoções, sentimentos, né? Controle, né? Um excesso ou deficiência em um ou mais dos humores está associado à doença. A doença, né? Então tem que haver um equilíbrio nesse sentido, né? A comida era uma das maneiras mais, né, importantes de ajuda a equilibrar a proporção desses humanos. De fato, uma das citações mais famosas de Hipócrates é: deixe a comida ser seu remédio, né? E remédio seja a tua comida, né? Deixe o seu alimento ser o seu remédio e o seu remédio seja o teu alimento. É isso, né? O que Hipócrates quis dizer que o verdadeiro remédio é a própria alimentação, né? Não adianta as pessoas tomar remédio que for, tomar remédio, injeção, vacina. Se ele não tomar, se ele não comer uma alimentação boa, se ele não se alimentar bem, o que vai acontecer? Ele não vai para frente, né? Então é verdade, Hipócrates, o pai da medicina, disse a verdade, né? Deixe o seu alimento ser o seu remédio e o seu remédio ser o teu alimento, né? As ideias de Hipócrates, né? Embora essa prática, o conceito dos 4 humores possam soar estranho e não científicos, hoje essas ideias representaram o primeiro passo da visão predominantemente sobrenatural das doenças. É um passo em direção a uma nova ideia de que a doença está relacionada ao ambiente e ao que está acontecendo dentro do corpo, né? Então é isso mesmo, né? A ideia de Hipócrates é real, né? O corpus hipocrático, né? O corpo hipocrático é amplamente considerado o mais antigo, né? O conjunto de um documento médico, né? Uma coleção de cerca de 60 textos, livro, né? Contendo palestra, livros, pesquisas, casos e ensaios filosóficos. Todo o conteúdo é sobre assunto relacionado à medicina, né? Alguns dos escritos são curtos, como apenas um parágrafo, enquanto outros têm vários volumes, né? Os estilos diferem amplamente ao longo da coleção, apoiando a ideia de que ela tinha vários autores, né? Historiadores acham que o texto pode ser o trabalho de numerosos médicos, né? Numerosos médicos que
praticaram a medicina durante a vida de Hipócrates, né? Aí a gente vê, né? O corpo foi finalmente montado em Alexandria, no Egito, né? Durante o 3º século antes de Cristo, né? Eventualmente, tornou-se a referência padrão para os médicos em ascensão em todo o mundo, né? E a gente vê que é muito importante o juramento de Hipócrates, por exemplo, né? E Hipócrates, ele fez um juramento, né, de salvar vidas, né? Salvar vidas, né? O problema hoje é que muitos médicos mais antigos, eles sabem muito mais, né? Sabem muito mais e muitas vezes os médicos novos, né? Precisa estudar mais para aprender mais, né? Porque hoje os médicos não faz a anamnese, né? Anamnese, né? Não, às vezes nem pergunta, nem faz uma consulta séria perguntando o que o paciente tem, né? O que ele sente, né? Muitas vezes eles observam muito através de exames, né? É claro, né, que é importante. Os exames, por exemplo, fazer um exame de hemograma completo do sangue, né? Isso é importante, né, para saber o glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, para saber se a vitamina D está alta, se está baixa, se está com a imunidade baixa, né? Tem que saber, né? Isso é importante, né? Com certeza, né? Mas muitos médicos, às vezes também, eles não acertam, né, na hora de fazer uma consulta. Muitas vezes os remédios não dão certo, mas o importante é estudar, né? Tem que estudar, né? Estudar medicina, conhecer as plantas e ervas medicinais, por exemplo, o terapeuta, né? O fitoterapeuta, ele precisa conhecer plantas e ervas medicinais e sempre estudando, porque por exemplo, a fitoterapia mesmo tem que estudar bastante. É um estudo vasto que os terapeutas, os estudantes, né, os iniciantes, têm que continuar estudando, porque é um estudo que não acaba, né? Tanto a medicina tradicional como a medicina natural tem que ser sempre evoluindo, né? Evoluindo, sempre aprendendo, porque vem coisas novas por aí, né? A gente vê o juramento do Hipócrates, o pai da medicina, né? Algo muitas vezes concluído no corpus hipocrático. É o juramento de Hipócrates. É um antigo código de ética para os médicos, né? Embora o juramento seja amplamente atribuído a Hipócrates, ainda não se sabe se ele realmente o escreveu, né? Hoje o juramento é mais valorizado como um exemplo histórico de ética e princípios médicos, né, do que como algo a ser tornado literalmente, né? Confira o juramento de Hipócrates na íntegra, né? Veja o que Hipócrates disse, né? Hipócrates, né? Ele disse, né? Desse jeito, né? Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia. E tomo por testemunha, né? Para cumprir, né? Segundo o meu poder, minha razão, a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum, se necessário for,
com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhe esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração a nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o texto do ensino. Meus filhos, os de meus mestres, os discípulos escritos segundo a regulamentos da profissão. Porém, só a este aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém, né? A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do meu modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a falha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam, né? Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou afligir, o contrário aconteça, né? É isso aí. Esse é o juramento, né, de Hipócrates, né? O juramento que ele fez, né, de procurar salvar vidas, né? Então, os terapeutas, por exemplo, eu quero falar com os terapeutas, nutricionistas, né? Naturistas, né? Todas essas pessoas, né, que estudam as plantas e ervas medicinais, não pode parar de estudar. Tem que estudar medicina, tem que estudar as plantas, porque são muitas as plantas, né? São inúmeras plantas, né, que existe, né? E a gente nunca sabe tudo, né? O terapeuta nunca sabe tudo. Tem muitas plantas que a gente não conhece, né? São milhares de plantas e ervas medicinais, né? São muitas as plantas e ervas medicinais, né, que existem no mundo, né? E tudo tem que ter dose, não, nada de excesso, né? Tem muita gente que comete excesso, né? Comete excesso demais, né? E não pode, né? Até o chá tem que ter dose, né? Tem que ver o chá se pode tomar sempre. Tem chá que não pode tomar sempre, né? Cápsula também, pode ser tomado os remédios naturais, ou seja, não é remédio, é um suplemento natural, né? Não é considerado, né, pelo Ministério da Saúde, os fitoterápicos, alguns deles não é considerado remédios, né? São considerados suplementos, mas a gente vai pelo que Hipócrates, o pai da medicina, disse, né, que o teu alimento, né, deve ser o teu remédio, ou será teu remédio, né? E o teu remédio será teu alimento, né?
Porque se a pessoa alimenta bem, tem uma boa alimentação, com certeza ele vai ter mais saúde, né? É claro, né, que primeiro a gente tem que ter a fé no Criador, claro, né? O Criador, ele além de fazer, né, as plantas e ervas medicinais, ele deixou os benefícios de cura também nas plantas, nas ervas medicinais, né? Nas hortaliças, nos grãos, nos cereais, né? Nas castanhas, né? Ele deixou, né? Ele deixou tudo, né? Então, o Criador, ele entende mais de medicina do que qualquer médico. Qualquer médico da Terra, ele entende tudo, né? Ele entende, ele é criador, ele é o construtor, né? Que ele construiu, ele fez um mundo, né? Em 6 dias, no sétimo descansou, né? Então, a gente vê aqui, né? Como eu já tenho falado, né? Que na saudação aqui, nessa carta na Bíblia, é dito: saúdo-vos Lucas, o médico amado, né? Então aí está a resposta. Teve muitos médicos importantes, inclusive Hipócrates, né, o pai da medicina, né? Antes de Cristo já estudava, né, como cuidar do corpo humano, né? Sendo que o Criador conhece cada parte, né, do nosso cérebro, né, do nosso fígado, rim, né, a vesícula, né, a bilis, né? A gente sabe que a bilis, ela é um detergente, né, que não um detergente para limpar a gordura, né, que a gente come. Então ele a vesícula, ela sorta a bilis, né, para poder limpar aquela gordura, né, e para fazer melhor a digestão. Mas a gente sabe que o Criador deixou as plantas, e tem muitas plantas que ajudam também na digestão, né, na alimentação, na melhoria da saúde, né? Então, eu peço a todos para compartilhar, né? Que todos possam compartilhar e falar para as pessoas, né? Para que as pessoas assistam, né, os nossos vídeos, né? E pode deixar o seu recado, né, embaixo, né? No YouTube você pode escrever, deixar o seu recado, né, a sua saudação, né? Ali no YouTube mesmo, né? E mais para frente a gente vai continuar, né, gravando vídeos e falando sobre isso. Até a próxima, né? Se Deus assim o permitir.